Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Todos nós temos necessidades e vamos nos achegando a Deus também à medida que essas necessidades vão aparecendo. Todo mundo precisa clamar, porque sabe que tudo vem do Senhor. Mas precisamos ter um sólido fundamento para nos achegarmos a Deus na certeza de que Ele ouvirá. Por que Ele ouvirá? Quais as razões para isso? O Salmo 132 é um salmo que nos lembra as promessas do Senhor, sua aliança. E ele diz assim nos dois primeiros versículos: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Agora, o salmista fala da promessa que Davi fez ao Senhor a respeito de encontrar um lugar, que é o templo, para que Deus fosse ali representado com mais excelência. Porque antes de Salomão construir o templo, Deus estava sendo representado por um tabernáculo. Claro, o próprio Deus havia escolhido que fosse assim. Foi ele que revelou a Moisés como deveria ser a tenda do tabernáculo. Todavia, Davi considerou que aquilo não representava a glória do Senhor. Um templo, algo mais formoso, maior, falaria melhor sobre o poder, a grandeza de Deus, Deus Criador dos céus e da terra. Davi, incomodado por morar numa casa melhor do que Deus habitava, ou seja, onde Deus se manifestava, inclusive falando ao seu povo nos dias de Moisés, Davi desejou em seu coração construir um templo. Devemos entender, como vemos em outros momentos da Bíblia, que Deus está sempre conduzindo isso. Isso nos conforta já o coração, porque em Romanos capítulo 8, a palavra diz que realmente nós temos dificuldade de orar exatamente como Deus quer que oremos, não a respeito de falar palavras que já aprendemos na Bíblia, mas o que pedir? O que realmente Deus quer nos dar? O que realmente nós devemos pedir diante das mais variadas circunstâncias da vida? E ele diz que o Espírito nos assiste nisso, nessa fraqueza de não conhecer toda a vontade de Deus. Conhecemos a vontade que está revelada, mas não conhecemos o que Deus quer para a sua, para a minha vida, para a vida das pessoas, para a história. Quais são os planos de Deus? É claro que não sabemos. E o Espírito opera poderosamente isso em nós, fazendo-nos orar como convém, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É a ideia de que o Espírito Santo opera dentro da igreja, movendo-a a orar, levando-a a pedir a Deus aquilo que é bom e agradável ao próprio Deus. Por isso, Ruth, sem saber, entrou no campo de Boaz, o seu futuro esposo. Por isso, nós encontramos Davi orando a Deus, buscando a Deus, querendo fazer a vontade de Deus, como nos diz o livro de 2 Samuel. Por isso, nós vamos ver vários outros personagens da Bíblia percorrendo caminhos que são exatamente os caminhos do Senhor, porque foram movidos por Deus para realizar a vontade do próprio Deus. Isso conforta o nosso coração, por saber que Deus está conosco, não apenas fora, mas em nós, operando para que nós, até mesmo no orar, possamos orar em acordo com a vontade divina, que é boa, perfeita e agradável. É assim que o salmista do Salmo 132 também eleva a sua voz ao Senhor e lembra aquilo que aconteceu no passado, as promessas de Davi, para colocar diante de Deus a fidelidade daquele homem que se dedicou a Deus a tal ponto de querer o melhor para o Senhor, mesmo que Deus não precisasse. Mas em seguida, versículo 11, o salmista inverte. Primeiro, Davi buscou a Deus, Davi queria fazer a vontade de Deus, Davi queria o melhor para Deus, Davi teve um zelo para com Deus. E aí, versículo 11, ele diz: o Senhor jurou a Davi com firme
juramento. Primeiro, quem fez isso foi Davi. Davi jurou: eu vou buscar um lugar para que Deus seja glorificado neste lugar. E Davi, de fato, mesmo que não tenha construído, ele foi quem separou todo o material. Salomão praticamente pegou tudo pronto. A planta, os materiais. Deus proibiu Davi de construir. Davi obedeceu. Um homem que obedecia ao Senhor. Mas deu ao seu filho, que Deus havia dito que seria aquele que construiria o templo ao Senhor, uma evidente alusão a Cristo Jesus, que preparou morada, como ele diz em João capítulo 14, ao ir para a cruz do Calvário e então nos justificar para que a nossa vida fosse morada de Deus. Portanto, o verdadeiro construtor do templo ao Senhor é Cristo Jesus, que nos justificou, que nos santifica, nos enviando o seu Espírito e nos ensinando a sua palavra. Então, no Salmo 132, o salmista agora diz: mas também Deus jurou. O juramento dele, continuando no versículo 11, diz: e dele não se apartará um rebento da sua carne farei subir para o teu trono. Este salmo faz uma referência ao fato de que, assim como Davi buscou o lugar para a morada de Deus, Deus também buscou a morada para Davi, ou seja, a sua descendência. E o salmista está lembrando isso, lembrando aquilo que Deus prometeu. É uma alusão a segundo Samuel, muito claramente. E ele está orando a Deus para colocar diante de Deus: Senhor, o Senhor jurou, o Senhor prometeu que não deixaria que a realeza se apagasse como uma dinastia de Davi, ou seja, não deixaria que Davi ficasse sem filhos para que subisse ao trono, a fim de abençoar Israel, o povo do Senhor. Ele lembra: Senhor, cuida de nós segundo as tuas promessas. Observe que o salmista tem um fundamento. Além de o Espírito do Senhor estar operando nele para que ele ore ao Senhor, ele tem um fundamento que Deus mesmo deixou: promessas. São essas promessas que conduzem as nossas orações numa convicção. Porque eu sei que Deus está me ouvindo, porque Deus ouve segundo suas promessas. Porque eu sei que Deus opera e me ouvirá, atenderá e glorificará seu nome em minhas orações, porque Ele é um Deus que age segundo as suas promessas. E como disse o anjo a Maria, não há impossíveis em todas as promessas de Deus. E é por isso que ele coloca diante do Senhor. No versículo 13 ele diz ainda: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Deus quis assim. Deus escolheu aquele lugar, Deus escolheu a dinastia, aquele que seria o pai de uma sequência de reis. Deus mesmo fez o plano. Nada estava acontecendo por vontade do salmista ou do povo. Deus havia determinado aquilo, Deus havia escolhido, Deus quis abençoar. Então ele disse: Senhor, o Senhor foi quem operou, foi o Senhor que fez essas coisas. Por favor, opera em nós segundo tua misericórdia. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei aos seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ó Deus, lembra-te das tuas promessas. Que o Senhor disse que abençoaria o teu povo, não deixaria de dar descendência ao teu servo Davi, que o Senhor cuidaria de suas necessidades do seu povo, de que neste lugar o Senhor seria glorificado, com certeza, por meio de Cristo Jesus, que ali em Sião, na cruz do Calvário, entregou a sua vida por nós e glorificou o Pai, foi glorificado em sua fidelidade, em sua obediência e no completo cumprimento da redenção, e por meio dele nos abençoaria. Como Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, Senhor, tenha misericórdia de nós. Abençoa-nos, sê gracioso. É a oração do salmista, pedindo que o Senhor
manifeste sua graça cumprindo suas promessas, porque o salmista humildemente está buscando ao Senhor. Você precisa do Senhor. E todo dia você terá algo para dizer. Que seja movido pelo Espírito do Senhor. Portanto, eu sempre peço, ó Deus, ensina-me a orar. E o teu Espírito que opera no meio da igreja, mova meu coração a pedir tudo aquilo que é agradável ao Senhor. Esta será uma grande certeza de que suas orações serão atendidas, porque o Espírito de Deus estará ensinando pela palavra e também movendo a sua vontade a estar em acordo com a vontade de Deus. E então, uma vez que você conheça as promessas, ore segundo elas. Ó Deus, segundo tuas promessas, abençoa-nos, abençoa teu povo. É assim que, como Ana, que depois de ter orado insistentemente ao Senhor por um filho, foi abençoada pelo sumo sacerdote Eli e voltou para casa, já não mais com o coração angustiado, mas com a alegria da certeza de que Deus havia ouvido a sua oração. Por isso, o nome de seu filho, Deus ouve, ou seja, Samuel. Então, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, peça ao Senhor, segundo as suas promessas, são a certeza de que Ele está ouvindo. Se nós orarmos fora das promessas, como saberemos que Ele atenderá? Se pedirmos aquilo que não está em acordo com a sua palavra, como saberemos que Ele atenderá? Mas se nós oramos conforme tudo o que Ele nos ensinou, então o coração se enche de esperança, na certeza de que Deus, que é bom e fiel, ouvirá a sua petição e então operará a graça e misericórdia na sua vida, mesmo que não mereça, porque você orou segundo as promessas de Deus, confiado totalmente e unicamente na justiça do justo e justificador, Jesus, aquele que nos deu as promessas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor. Agradecemos, porque o Senhor não nos deixou. E tamanha é a tua graça sobre nós, que o teu Espírito opera em nós, para orarmos ao Senhor e buscarmos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Também tua palavra nos dá promessas fiéis e verdadeiras, para que nós possamos orar com convicção, na certeza de que o Senhor é fiel a todas essas promessas. Receba nossa oração, nossa gratidão por tudo, e louvado seja o teu nome em nossas orações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.